hoje, durante o Bom Dia Rio Grande, você vai conhecer a situação dos fóruns de algumas cidades do estado, que é o campeão em número de ações na justiça, proporcionalmente ao número de habitantes. E nós vamos começar mostrando a realidade em Caxias do Sul, Santa Maria e Erechim. Aqui no Fórum de Erechim são quase 33 mil processos em andamento. Aqui trabalham 66 servidores, 6 juízes e 2 pretores. Existem ainda 6 vagas em aberto para o contrato de servidores. Nós estamos na segunda vara cível. Essa aqui é a sala onde ficam os processos. Olha só, os armários quase todos lotados. Aqui são 8 mil processos em andamento. Segundo a direção do Fórum, seria necessária a contratação de novos funcionários para a abertura de uma nova vara cível e aí sim dar conta de todo o trabalho. Eu estou na primeira vara da Fazenda Pública e a gente pode dizer que isso aqui é o retrato de todo o Fórum de Santa Maria. São processos e mais processos empilhados. Somente aqui são 21.200 para apenas 8 servidores. Em todo o Fórum, são mais de 68 mil processos para 111 servidores. A consequência disso é o atraso no cumprimento das sentenças e também problemas de saúde para o próprio servidor. A situação é muito delicada, nós temos um déficit imenso de servidores. Não temos esse problema quanto aos juízes, quanto aos assessores de juízes, mas sim quanto aos servidores, que são aqueles funcionários que vão cumprir, que vão dar efetividade às decisões judiciais. O número é muito pequeno, nós temos servidores que estão envelhecendo, que estão adoecendo em razão da carga intensa de processos que nós temos. O Fórum de Caxias do Sul também sofre com a falta de servidores. Dos 174 cargos, 153 estão ocupados e 21 estão vagos. Também há falta de juízes. Atualmente, 18 juízes trabalham na comarca, faltando 3 para completar o quadro. O Tribunal de Justiça fez concursos para o provimento das vagas de servidores e abriu edital para a promoção das vagas de juízes. Segundo o diretor do Fórum, mesmo com a carência de profissionais, o andamento dos processos é considerado regular. Em 2010, entraram mais de 66 mil ações novas e foram julgadas 74.012. Hoje, o número de processos ativos é de 113.530. Você está acompanhando hoje no Bom Dia Rio Grande a realidade dos fóruns do estado, que é o campeão no número de ações na justiça, proporcionalmente ao número de habitantes. Veja agora a situação de Santa Cruz do Sul, Uruguaiana e Santa Rosa. Aqui na comarca de Santa Rosa estão em andamento mais de 25 mil processos, distribuídos em 6 varas, 3 cíveis, 2 criminais e um juizado especial. O número triplicou nos últimos 10 anos, quando haviam em tramitação cerca de 8 mil processos. Segundo a direção, existem atrasos que não são significativos, causados principalmente pelo número de servidores que não aumentou de 10 anos para cá. Hoje, são 75 funcionários. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, são pelo menos 55 mil processos para 62 servidores. E nem todas as vagas estão preenchidas. 19 são abertas, quase a metade, para oficiais de justiça. O principal motivo é a demora na abertura de vagas para concursos públicos e o tempo de substituição de funcionários que são transferidos. Hoje são 5 juízes que trabalham na cidade, que acumulam funções e se dividem entre os cartórios. Na comarca de Santa Cruz do Sul, os processos se acumulam nas prateleiras e também nos corredores. São 37 mil em tramitação no Fórum da cidade. Desses, 29 mil só nas 3 varas cíveis. A média é de 10 mil processos por juiz. Para dar conta de tanto trabalho, além dos 61 funcionários em atividade, seriam necessários mais 15. Muitos deles têm que fazer hora extra e até mutirões aos finais de semana para dar conta de todo o serviço. O Fórum já pediu ao Tribunal de Justiça do Estado a criação de uma 4ª vara cível, mas a medida esbarra na falta de recursos do orçamento do Judiciário. E nós estamos mostrando hoje a situação da justiça em algumas cidades gaúchas. Em Passo Fundo se acumulam 77 mil processos. A situação em algumas varas, como na 4ª vara cível, é caótica.
São 15 mil processos empilhados nas cadeiras, mesas, prateleiras e apenas 5 servidores para dar conta de todo esse trabalho. Como é que vocês conseguem se entender em meio a tanto documento e a tanto processo? Não está fácil. Realmente cresceu muito o volume de processo. Nós estamos também com poucos funcionários. Isso aí é um problema que está atingindo não somente a nós, mas também aos advogados, porque eles dependem também do nosso trabalho. E nós gostaríamos de dar andamento mais sério nos processos, mas não conseguimos. E também a sociedade que entra com o processo e espera de uma solução e realmente está demorando porque não temos pessoal mesmo para trabalhar. Segundo o sindicato que representa os funcionários, só nesta vara 4 servidores deixaram o trabalho nos últimos meses e não houve substituição. No fórum trabalham cerca de 130 pessoas, mesmo número de 18 anos atrás. É uma avalanche diariamente de processos que ingressam e nós não estamos conseguindo dar conta do recado, porque o número de servidores é muito pequeno, né? Precisaria, no mínimo, o triplo de servidores, teria que ser criado mais varas, melhor redistribuído esse volume de trabalho, né? E a gente está fazendo o possível e o impossível também. Em muitas salas, estantes precisaram ser improvisadas. O novo prédio do fórum, com 5 andares, está praticamente pronto e deverá ser inaugurado em 3 meses. Mas a preocupação ainda é grande, em função da falta de funcionários. A gente trabalha e você sai daqui, parece que você não fez nada o dia inteiro. E é muito pelo contrário, nós trabalhamos e muito, inclusive fora de horário, nos sábados, domingo à noite, a gente vive 24 horas judiciário. E o Matheus Rodrigueiro está ao vivo em Passo Fundo. Matheus, como a gente percebeu aí, a situação já ultrapassou o limite, né? Bom dia. Bom dia, Carla. Além de toda a sobrecarga de trabalho para os servidores, como a gente viu aí na reportagem, tem a questão da demora. E as pessoas que têm processos no fórum acabam cobrando muitas vezes dos advogados uma posição sobre o julgamento ou sobre o andamento do processo. Com a gente aqui no estúdio, o representante da OAB de Passo Fundo, o advogado José Melo de Freitas. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu caro. Em 40 anos de profissão como advogado, o senhor já tinha enfrentado uma situação como essa aqui em Passo Fundo? A situação é absolutamente caótica. A situação, como disseram os servidores, se apresenta à beira do caos total, porque não tem como você querer imaginar ou esperar que pessoas, seres humanos, possam dar conta dessa sobrecarga de serviço, uma quantidade enorme de processos para um número reduzido de funcionários. Há que ser tomada uma providência, e essa providência é urgente, sob pena de um descrédito no próprio judiciário e com prejuízo para o cidadão, prejuízo para os advogados, prejuízo para o próprio judiciário, que tem, no primeiro grau, juízes e servidores trabalhando com afinco para tentar resolver isso, mas não tem condições. O senhor vê solução? O senhor vê solução logo para isso? A única solução é o tribunal tomar uma posição firme, ou seja, tratar de buscar a contratação de mais servidores, tratar de ampliar o quadro, tratar de atender às pretensões desses servidores, que é a organização de quadro de carreira, que eles não têm, entre outras situações, mas você não pode imaginar 60 funcionários, que são os cartorários, resolvendo a situação de 77 mil processos em Passo Fundo. Dá para você ter uma ideia de uma média de quanto um processo leva, depois que ele entra, um processo não de urgência, para ser analisado? Eu penso que menos de 3 anos não se consegue entrar e sair. Não tem como, pelo tempo que demora entre o juiz decidir, o funcionário conseguir cumprir, o advogado tomar conhecimento, praticar o seu ato, o outro advogado tomar conhecimento. Não tem como. As regras processuais são muito claras e há uma inviabilidade de acontecer em menos prazo. Não tem, é só você olhar, 77 mil processos, 65 pessoas cuidando desses processos. Inviável. E os juízes recebendo ou tendo que decidir 100 processos por mês, dar sentença para 100 processos, isso não existe, absolutamente impossível. Ou se dá uma solução para isso, ou seja, se coloca mais funcionários, se dá mais condições de trabalho, né? E não se fique, como tem muita gente que faz, dando a culpa para o cidadão, que é a juíza, ou para o advogado que cumpre a lei que ele tem à sua disposição. Tá ok, muito obrigado, José Melo de Freitas, aqui de Passo Fundo. Voltamos aí a Porto Alegre. Paola. Pois é, Matheus, e para falar da história...
dos fóruns no Estado. Está com a gente o juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, Antônio Vinícius Amaro da Silveira. Bom dia, bem-vindo, doutor. Obrigada pela sua presença. Bom, o senhor viu aí, o senhor acompanhou durante todo o Bom Dia Rio Grande a situação em 7 cidades que nós mostramos. Rio Grande do Sul tem 164 comarcas. Se repete a situação em todas elas? Bom, bom dia a todos, bom dia especial ao telespectador. A situação do judiciário no estado do Rio Grande do Sul, ela é igual em todas as comarcas, evidentemente que algumas variáveis, pequenas variáveis, mas no geral a situação ela é bastante crítica em todas as comarcas. Não existe hoje, não poderíamos dizer que hoje existe uma comarca que esteja em nível de excelência. Só que eu gostaria de ressaltar inicialmente que nós estamos diante de um serviço público, né? Eminentemente prestador de serviço público que depende, na sua essência, de pessoas para trabalhar e, por conseguinte, de orçamento, né? Na medida em que nós tenhamos essa dependência, nós estamos na mesma situação que outros serviços públicos, tais como a saúde, a segurança e assim Quer dizer, você está dizendo que não há recursos para aumento do número de funcionários, para melhorar a estrutura para atendimento. Tem que se trabalhar hoje com o que se tem, é isso? Na verdade, muito pouco há a se fazer hoje com a realidade orçamentária que nós vivemos. O repasse orçamentário que nós temos é limitado. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que nos limita gravemente a nossa ampliação no quadro de servidores, no investimento com pessoas, e isso complica muito porque a necessidade aumenta virtualmente. E isso é uma realidade não só do Rio Grande do Sul, do país inteiro. Ainda no Rio Grande do Sul, nós temos a peculiaridade de termos um número de processos iniciados, processos novos, muito superior à média nacional, chegando ao triplo, por exemplo, uma média de 100 mil habitantes. Nós temos uma produtividade, o senhor quer dizer que é bom? O ingresso de processos novos é 3 vezes superiores ao número de 100, considerando o número de 100 mil habitantes, a São Paulo, por exemplo. Se faz mais com menos, é isso? Aqui se faz muito mais com menos. Não é mais, é muito mais. Isso se atribui a uma série de fatores. Evidentemente que nós temos um demandismo todo instalado, e poderíamos aqui elencar uma série de motivos para isso, dentre os quais a própria confiabilidade no Poder Judiciário, que isso acaba trazendo um maior ingresso, né, na medida em que, apesar de tudo isso, ainda se consegue produzir muito, e nós temos essa qualidade de produzir muito. Nós produzimos muito mais que a média nacional. Nós somos, dentro dos tribunais de grande porte do país, o que mais produz, disparado de segundo lugar. Com um número menor, menor número de magistrados por 100 mil habitantes do país, menor número de servidores por 100 mil habitantes no país, e, apesar disso, nós temos ainda uma produtividade comparada com os grandes tribunais do país muito superior. Agora, doutor, qual a solução, assim, dentro dessa realidade que você está dizendo, né? Quer dizer, não há recursos, depende do orçamento, né? Não há como aumentar, por exemplo, o número de servidores, até porque há uma cobrança da sociedade em relação a isso, nós sabemos. Com certeza. Nós teríamos que passar, primeiro, nós temos uma dificuldade orçamentária e fiscal, não é? O orçamento, ainda que ele fosse repassado em valores significativos, nós ainda assim estaríamos limitados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que não nos permite investir mais em pessoal do que 5,88 da receita corrente líquida. Isso inviabiliza o serviço. Inviabiliza porque a demanda é crescente e a receita não na mesma proporção. Então, a solução seria aumentar o índice, o limite, em pelo menos 1 ponto percentual, que já nos adiantaria bastante, e outra, adquirir uma cultura diferente, começar a trabalhar com mudança de cultura, no sentido de evitar esse demandismo, porque um dado que nós devemos ter presente é que cerca de 50% da demanda hoje reside em grandes demandados. Então, isso localiza muito a demanda. Isso pode ser fruto de um trabalho, pode ser alvo de um trabalho de conscientização e para evitar a demanda, né? E hoje nós temos várias frentes de trabalho nesse sentido, inclusive pela conciliação, onde nós estamos tentando evitar essa demanda enorme, crescente, resolver com a conciliação antes também de com a chegar. conciliação. Mas é preciso que os grandes demandados também participem desse processo, no sentido de evitar essas demandas, né? Existem propostas nacionais de mudança legislativa também propiciando as ações coletivas, as ações que envolvam mais, que resolvam... que o andamento seja mais rápido. Que resolva o problema de muitas pessoas em uma única ação, ao invés de muitas pessoas por um número muito grande de ações. O que viabiliza aquela demanda é essencial ao cidadão. A virtualização, como vocês dizem, né? Encaminhar processo via internet, isso deve acontecer? Essa gestão, principalmente, nas últimas duas questões, sobretudo, nós estamos investindo pesado no planejamento estratégico de longo prazo. Isso significa dizer que as coisas serão pensadas muito antes de acontecer. Uma mudança de gestão. Ou seja, nós temos que trabalhar com aquilo que vai acontecer amanhã.
Para isso, nós temos um dos grandes fatores que nós identificamos de risco para a demanda por a jurisdição é exatamente a burocratização do judiciário. Para isso, nós temos que nos valer, para evitar isso, temos que nos valer da tecnologia como forma de automatização, porque é evitar a burocracia e isso fazer com que agilize mais o andamento do processo, o que nós vamos fazer através do processo eletrônico. Isso a curto prazo, a longo prazo, para a gente Nós estamos começando já, e inclusive este ano já começam algumas medidas efetivas com relação ao processo eletrônico, a começar pelos processos de segundo grau, que serão totalmente eletrônicos, o que vai agilizar muito a jurisdição no que concerne esse trabalho. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui no Bom Dia Rio Grande. Eu que agradeço. Carla.